Eu quero falar com você sobre um tema que é a responsabilidade. Eu necessito que você, por favor, a hora não se distraiga, não converse, que você ponga muita atenção em lo que vamos a dizer-lhes, porque o que hará que sua vida seja bendecida não é a oração, é a obediência à la palavra. O diabo não se preocupa quando estamos orando. A maior preocupação do diabo é quando estamos por ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus é o que desperta nossa fé. É o que hace nossa fé ser uma fé firme, uma fé sólida. Amém, gente? E a maioria das pessoas que elas vivem dentro das igrejas e elas vivem uma vida fracassada em vários aspectos ou em todos os aspectos, é exatamente por el hecho de que a pessoa ela não põe a devida atenção à la palavra. Então, como ela não põe atenção à la palavra, ela vai ter fracassos. E como a fé de ella é uma fé fragilizada, é uma fé debilitada, porque a fé se alimenta da palavra. O que lhe vai sustentar é a palavra. Amém, gente? É a palavra. Mas se a pessoa não entende a palavra, se a pessoa não lhe põe atenção à palavra, então a fé dela será uma fé fragilizada. E ela estará dentro da igreja fracassando, e ela sempre vai estar procurando responsabilizar a alguém por esse fracasso. Então ela vai culpar o marido, ele vai culpar a esposa, a pessoa vai culpar a quem lhe está sendo uma bruxeria ou lhe está sendo um mal. Ela vai culpar ao governo, ao patrão. E muitas vezes ela quer responsabilizar hasta Deus por el fracasso de ella. Ela culpa todo mundo. Mas isso é devido a que ela desconhece o poder que ela tem. Porque todos nós outros temos um poder adentro. Nenhum de nós outros aqui tem um destino já traçado. Essa história de que um está com seu destino traçado, isso é mentira. Nada nasce com destino. Você pode haver nascido em uma família muito carente, muito pobre, pero não significa que você tenha que serlo. Seu familiar pode haver morto com câncer, mas não significa que você tenha que morrer com câncer. Se me hago entender? Ou seja, o hecho de que eu haja tenido um passado de fracassos, não significa que toda a minha vida será. Porque isso depende apenas de minha decisão. É minha responsabilidade. Sou eu que vou a forjar meu futuro. Sou eu que vou a forjar meu destino. Mas se a pessoa não entende isso, ela sempre estará dando excusas e culpando a outros. Quando a verdade, a responsabilidade é de cada um. Amém, gente? Porque se eu, por exemplo, eu responsabilizar a minha esposa, eu estou fracassando em meu ministério, não estou tendo um ministério forte, e eu começo a culpar minha esposa, não, porque minha mulher é um problema, porque minha mulher é isso, porque minha mulher é aquele, porque... Então, se eu nunca vou a cambiar as atitudes erradas que eu estou tendo, eu nunca vou a cambiar a maneira de ser que eu estou sendo. E como que eu posso querer cosechar buenos frutos se eu siembro
Los malos. Como eu puedo querer coisas melhores se eu sigo haciendo as mesmas coisas de sempre? Eu não vou poder. Então, eu tenho que assumir minha responsabilidade. Eu fracassei, eu sou o responsável. Então, eu vou buscar aonde eu me estou equivocando, vou buscar em Deus. Espírito Santo, mostra-me onde tenho que cambiar. Mostra-me que tenho que fazer. Porque eu quero que essa situação cambie. Mas não vou estar culpando a outros. Mas o bispo, se a pessoa me está haciendo la brujeria. Gente, isso não hace nada para quem é obediente à palavra. Mas o bispo me tem muita envidia, o bispo. E você quer que crescer e que nada lhe envidie? Você quer ser bonito sem que nada lhe envidie? Imagine. Você quer ser bonito sem que nada lhe envidie. Você quer ganhar dinheiro e não quer que nada lhe envidie. Você quer ter empresa e não quer que nada lhe envidie. Você quer ter um bonito marido, um bom marido e não quer que nada lhe envidie. Você quer ter filhos bonitos e não quer que nada lhe envidie. Então você não tenha nada. Ou não é verdade? Se você não quer ser envidiado, você tem que viver bajo o puente. Porque, gente, nada vai estar livre disso. Mas quando nós outros somos obedientes à palavra de Deus, então isso nos dá segurança. Eu estou bem acompanhado. Fisicamente, talvez não tenho a nadie, mas eu tenho a um Deus que me acompanha. Amém, gente? E esse Deus, esse Senhor, quando a pessoa decide, porque é decisão de uno, obedecer-lo, hacer caso a sua palavra, Deus ele hace de essa pessoa que nadie la valora, Deus hace dessa pessoa alguém grande. Porque você não depende de nadie. Você não depende de seu marido para ser bendecida, senhora. Você não depende de seu esposo, Senhor, para ser bendecido. Não depende. Mas o bispo, mas ele é incrédulo. Mas ele maldice que eu venga à igreja. Ele não quer que eu venga. E que? Isso não interfere em sua fé. Amém, gente? Está compreendendo? Por exemplo, Noé viveu em uma geração podrida, corrupta como a nossa. Noé escutou a voz de Deus que mandou que ele construyera uma arca. Não havia lluvia, não tinha mar, porque por lo menos se ele estivesse cerca do mar, bueno, quer dar um passeio de barco. Mas não, aonde Noé vivia, não havia a quilômetros, não havia mar, não havia nada. E Noé começou a construir a arca solo. Nadie creía, lo chamaram de louco, nem os filhos creiam, mas Noé não lhe importou. Construiu a arca e ele salvou a ele e a toda que. Então, Abraão, quando Deus o chamou, Abraão era rico economicamente, mas um fracassado em sua vida personal, porque não podia ter filhos. Era uma vergonha para ele não ter filhos. Você vê que hoje, pleno século XXI, ustedes mulheres que não podem ter filhos, ustedes se sentem. És ou não és? E sempre, e quando tem la madre e la abuela, e quando vem mi nieto? És ou não és? Mas, imagine a situação de Abraão. E de pronto ele escuta a voz de Deus, que lhe disse, vete de tu terra, de tu parentela, e vá na terra que te mostrarei. 75 anos, loucura. Loucura, imagina quanta gente não lhe digo que ele estava louco, nem a mulher lhe creia. Mas aún assim, Abraão foi solo.
e foi o padre de las naciones. Quem lo apoiou? Quem lhe echou a mano? Nada, ao contrário, todos os que podiam, queriam sacar. Mas Abraão foi o que foi. Estamos falando de Moisés. Moisés, ele renunciou toda a glória de Egipto. Ele era príncipe, ele estava sendo preparado para ser faraó, ele era general do exército do faraó, e ele derrou todo para ir viver no deserto em obediência a Deus. E se transformou em el gran libertador. Você vê que Deus não chamava a 2, a 3, a 5, Deus chamava você é essa pessoa. Você foi a pessoa que Deus chamou. Então você não necessita do respaldo de sua família ou do respaldo de seus amigos para que você pueda avançar com sua vida. Não. Você só depende de crer e obedecer a palavra. Amém, gente? Porque quando a pessoa se decide entregar ao Senhor Jesus 100%, ela decide, eu tomo a decisão. Não me interessa o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar, não me interessa, não me interessa. Eu estou decidido, eu vou deixar minhas tradições, minha religiosidade, meus santos, meus ídolos, eu vou deixar a bruxeria, eu vou deixar o pecado, eu vou deixar todo, porque eu vou assumir minha fé em o Senhor Jesus, eu me vou entregar a Ele totalmente, porque eu quero uma vida diferente. Listo. Só isso Deus necessita. Só isso. Essa decisão sua lhe vai dar uma vida diferente de la que você tem hoje. Amém, gente? Vê o que está escrito aí. Disse assim: busquem ao Senhor mientras pode ser hallado. Chamem-lo. Tanto que está aqui. Então ele digo, busquem mientras pode ser. E quando é que Deus pode ser hallado? Mientras estemos vivos. Mientras a pessoa está viva, ela tem a oportunidade de buscar a Deus e hallá-lo. Depois que se muere, não há mais forma. Não há. Ayer eu passei cerca do Panteão e eu vi ali miles e miles de pessoas que foram a ser suas homenagens. E pessoas tristes, chorando. E eu quedei pensando, Deus meu. Eles que morreram já não têm mais oportunidade. Para eles se acabou. Para eles se acabou. Pense quantos sonhos estão enterrados no Panteão. Quantos sonhos. Quantos projetos. Quantos objetivos quedaram enterrados aí, e já não há mais para onde. Pero nós outros temos a oportunidade. Nós outros não temos que enterrar nossos sonhos, nossos objetivos, nossos desejos. Nós outros podemos cumpri-los, porque todavia estamos com vida. E se eu decido buscar a Deus, então se eu o vou encontrar. E se eu encontro a Jesus, minha história é outra. Amém, gente? Porque se você observa a vida dos heróis da fé, eles foram chamados de heróis porque eles cambiaram não apenas sua história, mas eles cambiaram a história do mundo em que viviam. E assim é o que Deus quer ser comigo e com você. Deus ele quer cambiar sua história, mas não apenas sua história personal.
Ele quer cambiar a história de suas empresas, ele quer cambiar a história de sua família. Ele quer, através de você, cambiar a história do bairro onde você vive, para que todo mundo conozca que Ele é Deus. Amém, gente? É isso que Ele quer. Mas eu tenho que buscá-lo. Aí disse assim: deje ele impio seu caminho, e el hombre iníquo, seus pensamentos, vuelvam-se ao Senhor, quem tendrá de Ele misericórdia, e nuestro Deus, quem será amplio ou grande em perdonar. Então, há coisas que Deus não pode fazer. Por isso que ele digo, vuelvam-se. Ou seja, sou eu que me vuelvo para Ele. Sou eu, é minha decisão. É minha responsabilidade. Amém, gente? Eu decido, como ele digo, deje ele impio seu caminho, e el hombre iníquo seus pensamentos. Ou seja, deje. Quem derra? Quem? Quem? Não entendi. É Deus que derra? Quem derra? Nós outros. Vuelvam-se. Quem se vuelve? Nós outros. Então, eu decido. Eu decido. É uma decisão minha. Eu decido que vou volver-me a Ele. Não interessa o que vá a dizer. Eu me vou volver a Ele. É minha decisão. Tomei a decisão. Amém, gente? Aí ele digo assim: porque meus pensamentos não são seus pensamentos, nem seus caminhos são meus caminhos, disse o Senhor. Como são mais altos os céus que a terra, assim meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que quê? Mira que coisa. Eu estou pensando em ter isso. É isso aqui que eu quero ter. Esse é meu pensamento. Mas o pensamento de Deus é que eu tenha isso. 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 Amém, gente? Porque o que Deus quer fazer em nossa vida é muito maior do que nós outros podamos pensar. E tu que Deus pensa para nós outros, não é nada mediocre, não é nada a médias, não. Os pensamentos de Deus são grandiosos. Amém, gente? E sobre todo o que Ele nos vai a dar aqui, Ele está preparando um lugar para nós outros em los céus. Amém, gente? Está compreendendo? Sim ou não? Aí ele termina dizendo: porque como a lluvia e a neve descendem do cielo e não vuelven allá, sino depois de haver saciado a terra e de haberla hecho germinar, produzir e dar semilla ao que sembra e pão ao que come, assim será mi palavra que sale de mi boca. Não volverá vazia, sino que hará o que eu quero e será prosperada em naquele para la qual la enviei. Então, a palavra de Deus, ela não regressa vazia. Ela se cumpre em la vida de aquele que toma a decisão de obedecê-la. Amém. Eu aqui lhe estou dando não minha palavra. Esses não são meus pensamentos. Eu lhe estou transmitindo o que Deus me transmitiu. Eu lhe estou falando o que Ele me falou. O que Ele quer fazer por ustedes. O que Ele quer realizar por ustedes. Mas Ele quer que você assuma essa responsabilidade.
Que você entenda isso, não depende mais de nada. Não vou a estar dependendo de minha mamã, nem dependendo de meu marido, nem de minha esposa. Não vou estar dependendo nem de pastores. Eu não vou depender de nada mais. A partir de hora, eu vou obedecer essa palavra. Eu vou sustentar minha fé nessa palavra. Não me importa o que digam, não importa se me estão tratando de danhar, não interessa. Porque eu tenho comigo esse Deus, porque eu lhe obedeço. Amém? Sabe por que eu sei que Deus é comigo? Sabe por quê? Sabe por que eu tenho certeza que Deus é comigo? Sabe por que eu tenho certeza que tudo o que me suceda, Ele permite? Sabe por que eu tenho certeza que eu vou a triunfar? Sabe por quê? Porque eu lhe obedeço. Porque eu lhe obedeço. Ele é comigo porque eu sou com Ele. Ele está comigo porque eu estou com Ele. Porque meu único objetivo é agradá-lo. Eu não hago nada para mim. Eu hago pensando nele. Amém, gente? Está compreendendo? Quando nós outros pedimos aqui seus sacrifícios, suas ofrendas, seus propósitos, às vezes muitas pessoas pensam assim, ui, o bispo pide, como pide? Me chamo de pidigüenho. E eu nem me preocupo. Sabe por que eu não me preocupo? Porque eu não estou pedindo nada para mim. Nada. Se você dá ofrenda ou não dá, minha vida não vai ser pior e minha vida não vai ser melhor. Sabe por quê? Porque eu não hago nada para mim. Quando eu hago, é pensando em la obra de Deus. É pensando em como salvar mais pessoas, em como eu posso alcançar mais pessoas. E as ofrendas e os dízimos, os sacrifícios, nos dão recursos para que avancemos com a obra de Deus. Amém, gente? Se me hago entender? Então, se por isso que eu não me preocupo, eu hago porque não estou fazendo para mim. Quando eu subo aqui para ser a reunião, eu não venho para ser reunião para que você lhe guste, para que você quede assim, como é bonito o bispo. Não hago. Eu sei que às vezes quando hablamos, há gente que acha uma trompa desse tamanho. É porque eu estou de aqui, eu les vejo. A hora não que eu estou sem lente, mas quando eu las coloco, ai. Está compreendendo? Mas eu não estou preocupado se você vai estar trompudo. Porque eu lhe tenho que hablar com la verdade. Eu tenho que dizer-lhe o que está escrito e não o que você quer ouvir. Eu poderia colocar aqui no altar um grupo de música e fazer uma reunião solo de música, cantando, llenando-lhe de emoção. Mas sua vida vai continuar fracassada. Porque o que vai bendecer sua vida não é a canção, não é a oração, é a palavra. Porque é essa palavra que não vuelve vazia, ela se cumpre quando eu decido obedecê-la. Amém, gente?